נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. יש כשאין לו צליל, ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על מה, אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי אש שנמצא אינו נעלם בתוך החושך. אתה עוד נוכח אל ישועתי. יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן, כי הכאב נשמר. נפשי שבעה ברעות, וחיי לשאול הגיעו. Pessoal, bom dia, paz e graça. Nós continuamos o nosso estudo no livro de Jó, hoje no capítulo 13. Estudo no livro de Jó, capítulo 13. Dentro desses 12 capítulos que nós já estudamos, nós vimos muita coisa, né? É um livro extremamente forte e ensina muita coisa para a gente. E nós temos percebido que o tema central de Jó é essa quebra do distanciamento, né, que a igreja tem de Deus por causa da religião. Ou seja, o distanciamento que a religião nos ensinou a ter de Deus. Esse é o pano de fundo, não é verdade? Se a gente for olhar para o livro de Jó, a gente vai entender por que Jó passou por tantas coisas difíceis, porque Deus estava construindo alguma coisa muito importante. Cada capítulo é bem revelador. Vamos orar. Deus, obrigado. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para estar diante da Tua palavra, mas nós precisamos da direção do Teu Santo Espírito. Senhor, nos dirija. Torne esse momento espiritual para a nossa vida, de crescimento, para que possamos ampliar o nosso entendimento a respeito da Tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos tudo ao Senhor. Amém e amém. Vamos ler alguns versículos para a gente fazer a introdução. Jó capítulo 13, versículo 1, diz assim: Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Quem dera que vos calasseis de todo, por isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa, escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura por Deus falareis perversidade, por ele falareis mentiras? Fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse, ou zombaria dele, como se zomba de algum homem? Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Porventura não vos espantará a sua alteza,
e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas memórias são como provérbios de cinza, as vossas defesas como defesas de lodo. Calai-vos perante mim, falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ok, tá bom até aí. Nesse capítulo, o Jó deixa de apenas responder aos seus amigos e passa a convocar Deus para essa audiência. Ele estava dando uma resposta para a acusação dos seus amigos, mas agora ele resolve colocar Deus na conversa. Jó não está abandonando a fé, é bom a gente lembrar disso, tá? Por mais que sejam pesadas as palavras dele, ele só está recusando ser superficial, ele não quer ter uma fé superficial, onde tudo é explicado com frases prontas, né? Esse é um grande problema, as pessoas sempre têm alguma coisa para dizer a respeito da gente, com pequenas frases. Elas dizem, é isso, quando na verdade não é. Elas querem explicar a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas perdas, com palavras simples, mas não é simples assim. Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, aí você diz, não, é porque não ora. Não é isso, nem sempre é isso. Ah, porque não tem Deus. Ah, porque não é fiel. Infelizmente a igreja, quando a gente fala de igreja, a gente fala de religião, tá? A gente sempre separa a religião da espiritualidade, julga a gente, não sabe o que a gente está vivendo, não sabe o que a gente está passando, não sabe o que nós estamos vivendo, fazendo essas coisas, aí vão dizendo o que é, por isso. E quando na verdade existem mistérios muito mais profundos, que a gente não sabe explicar. O exemplo está aqui de um homem que sofre e que não tem uma explicação absoluta sobre aquilo, não tem como você definir porque ele está sofrendo. E ele quer saber. E a ideia dos amigos dele aqui, religiosos, que são chamados de sábios, é dizer o seguinte, se você está sofrendo porque você fez alguma coisa de errado, pronto. Então não reclama. E ele falou, não, aí não, né? Eu não tenho tanto medo de Deus assim para mim poder aceitar essa realidade de que Deus é um Deus que simplesmente joga uma bomba na gente, vira as costas e não explica. Então não quero isso. Ele está resistindo a isso. É comum que chegue para você e fale assim, eis que te digo que a partir de hoje sua vida vai virar um inferno, hein? Eu falei, é assim? Estão armando para te matar, hein? Mas que Deus é esse? Ele tira o pino da granada e sai? Não dá explicação. Tem gente maquinando contra você. É isso que a gente ouve. Tem gente maquinando pelas suas costas. Né? Deus mandou te dizer. Tá bom, mas e aí? O que Deus tem para poder me ajudar? Normalmente não tem, né? Normalmente eles não explicam, só deixam a gente com medo. Cuidado, hein? Tem um buraco cavado para você cair. O diabo armou para você. Não, a gente sabe disso. A gente vai achar estranho quando falar que o diabo preparou um banquete de flores para a gente. Entendeu? São coisas assim que não tem muito sentido. O diabo está furioso com você. O diabo está furioso com a sua família, com o seu ministério. Então isso nunca foi novidade. A gente precisa de uma revelação para saber disso? Né? Nós não precisamos. Como dizer assim, Deus ama você. Aí você fala assim, ai, que bom, que Deus me ama. Que culto maravilhoso, né? Por quê? Porque Deus falou comigo no culto que me ama, usou uma pessoa para falar, mas a gente sabe que Ele ama. A prova de amor dele é colocar o filho dele na cruz. Que é a maior prova de amor do que essa? Qual é mais? O que faz mais? O que é maior do que alguém sacrificado numa cruz sem ter culpa nenhuma? Por um povo que não merece, como nós. Então essa é a maior prova de amor. Então não precisa mais, não tem como. Se a cruz não resolve, Paulo fala sobre isso, se a cruz não resolve, não tem mais nada o que fazer. O sacrifício de Jesus foi em vão. Então, nós somos uma sociedade religiosa que a gente vive atrás dessas coisas. A gente tentando merecer um amor que a gente já tem.
conquistar um favor que já pertence a nós. Ter direito a uma paternidade que a gente já tem. A gente fica gastando tempo com coisas que a gente já tem. E o que precisa fazer, pastor? Acordar. A gente tem que acordar. O povo de igreja precisa acordar. Está todo mundo dormindo, assim, com sono. Dormindo, assim, tentando falar, mas eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me amar. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus parar de ter raiva de mim. Eu acho que eu estou com alguma conta com Deus, por isso que minha vida não anda. Fica todo mundo assim. Entende? Então, é uma incógnita que a gente precisa resolver, como igreja, senão a gente não avança. Porque sempre vai ter gente para acusar a gente, para dizer para a gente que a gente tem que pagar alguma coisa. É uma conta que não se paga. Pô, você não deu os dízimos certos, você deve estar omitindo as ofertas. Você deu o dízimo, mas não entregou a oferta, é isso? Deve ser isso. Você não deu tudo, né? Você deu tudo? Você não deu tudo. Então, por isso você não prospera. É porque você não ora direito. Ué, como assim? É assim, tem um ritual que tem que, né? Tem que ser daquele jeito, não pode falar de outro jeito, é uma reza. Então eu tenho que estudar mais então, para conversar com Deus. Entende o que eu estou falando? A gente não consegue chegar a lugar nenhum por isso, porque a própria religião está criando um Deus que não existe para a gente. Grande estratégia do diabo, né? Nos distanciando de Deus. E quando Deus quer se aproximar, nós estamos tendo um abismo longe de Deus. E a gente vai ficar sempre tentando pagar essa conta. É o senso de dívida. É coisa de escravo. Aí você não sabe se você deu certo, se você orou certo, se você veio na igreja certo, se você respeitou o pastor, se você não respeitou. Você nunca sabe, você fica sempre na incógnita, né? Porque Deus não fala com você, né? Só fala comigo, aí eu fico deitando e rolando nas suas costas. Aí vocês vão me bancar para mim poder fazer Deus ficar bonzinho com vocês. Entenderam? Esse é o sistema do mundo. Estamos falando muito sobre o sistema, hein? Vamos lá. Então, os problemas que nós vivemos não podem ser explicados com frases prontas. Por isso que esse capítulo 13, a gente pode chamar de texto de transição. É o texto da desilusão com os homens, para entrar numa audácia com Deus agora. Tipo assim, dá licença, eu quero falar com Deus. Não vem com essa, não. Agora eu vou falar com Deus. Mas você vai falar com Deus mesmo? O problema, Deus é perigoso, hein? É isso que Jó vai fazer aqui nesse capítulo. Deus é perigoso? Ah, tá. Mas eu vou assumir esse risco. Eu prefiro assumir esse risco de encarar esse Deus que vocês dizem que é perigoso, que mata, que é vingativo, que está torcendo para jogar a gente no inferno. Ele falou, eu quero saber, só que a religião não quer que a gente descubra a identidade do Deus. A religião tem medo, porque quando a gente começa a descobrir um Deus acessível, a gente para de depender de gente. A gente quebra o sistema. É aquilo que eu disse para vocês por analogia. Se a gente descobrir que a porta da sala de Deus está aberta para nós, a gente não vai ter mais intermediário. A gente não vai ter mais guru, aquela galera que domina a gente, que ora, você tem que orar para mim poder ter acesso ao céu, né? A gente não vai precisar fazer nada disso. Esse é o problema. O sistema não vai abrir mão. E o Jó vai quebrar o sistema. Então vamos lá. Versículo 1. Ele disse, em resposta aos amigos que estão o acusando. Eis que tudo isto viram os meus olhos, ele disse. E os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Ou seja, ele está fazendo uma validação da própria percepção. Ele está dizendo, eu entendo Deus. E não é do jeito que vocês estão falando. Eu estou percebendo que Deus não é o que vocês estão falando. Então, dentro desse contexto de manipulação psicológica que ele está sofrendo desses amigos, por que eles estão fazendo o Jó pensar que ele está insano? Você é doido, Jó, você fica aí. Você está sofrendo, mas você tem que ficar calado, você não pode tentar questionar. Isso é insanidade, ou seja, você não está entendendo. Mas o Jó diz o seguinte, olha, a realidade não é essa. Eu confio nos meus sentidos e no meu discernimento cognitivo, ele diz. Vocês estão me explicando uma realidade que eu percebo que não é verdade. Olha que legal, você já pensou? Eu estou aqui na frente tentando falar um monte de coisa para vocês, tentando manipular vocês, e de repente,
Deus traz uma luz para vocês e diz assim: olha só, vocês também são inteligentes, vocês não são burros. Vocês também pensam, vocês são filhos de Deus, vocês podem raciocinar. Não é só pastor que raciocina. Vocês entenderam a liberdade que Deus está dando? O sistema não pode dizer, vocês têm direito de sentir, perceber, questionar, sabe? Conversar com Deus, tentar entender o que vocês passam. E o Jó está tendo essa descoberta, ele disse: eu sinto que Deus não é assim. Eu sinto que Deus não é mau. Eu sinto que Deus não é inquisitivo, que Deus é distante. Eu não sinto isso, eu não percebo isso na minha relação com Ele. Mas a turma está lá, são os sábios, né? Estão dizendo: não, cuidado, Deus é assim. Então, está nascendo algo novo aqui. Versículo 2. Como vós o sabeis, ele disse, também eu o sei. Eu sei. E não vos sou inferior, ele disse. Eu também penso. Eu também sinto. Eu também percebo. Eu não sou inferior a vocês. Vocês não podem se colocar num patamar de determinação para mim psicológica e espiritual sem me dar liberdade de pensar. Que legal, né? Então aqui a gente vê o que a gente pode chamar de quebra da assimetria, que é desigualdade. Ele falou: não tem desigualdade. Todos nós somos iguais. Ou seja, Deus liberou para a gente uma percepção que é geral, não é para um e para outro. Deus nos deu acesso a entender os mistérios dele para todo mundo que quiser, não é só para vocês. Vocês sabem que na época da Inquisição os papas tinham esse monopólio, né? Eles achavam que tinha um monopólio, tipo assim, a gente destrói as Bíblias e aí a Bíblia fica só com o Vaticano. E ninguém mais tem acesso a nada. Por isso que houve aquela queima, né, de Bíblias, porque ninguém podia interpretar. Porque se você lesse a Bíblia e o Espírito Santo trouxesse luz, você descobria a verdade. Mas a verdade ficava só concentrada no sistema. E se você não pagar a indulgência, você vai ter sua cabeça cortada. Foi um tempo onde o sistema religioso transformou o mundo num mar de sangue para construir a Basílica de São Pedro, que é o Vaticano. Então, efeitos. Então, o que acontece? E era isso, o Vaticano foi construído com sangue. Isso foi previsto em Apocalipse. Apocalipse. O sangue dos profetas. Cada pedra preciosa que tem dentro do Vaticano, quem já foi construído com sangue. Quem não pagasse, quem não entregasse, é só vocês lerem a história. Para ser católico, você tem que ler a história para ser católico. Porque o protestante estuda a história protestante. O protestantismo, né? O católico tem que estudar a história dos católicos. Aqui, o Jó quebra a desigualdade da relação, porque os amigos se colocaram no pedestal de superioridade, né? Nós somos bons, nós somos melhores, moralmente melhores. E o Jó falou assim: não, existe uma igualdade intelectual e emocional. E eu quero isso, né? Se a gente for olhar dentro da camada espiritual, o Jó está dizendo: ninguém tem o monopólio da compreensão de Deus. Ninguém tem. Ninguém tem o monopólio da compreensão de Deus. Senão não vão virar todo mundo escravo. E ninguém tem o monopólio. Todos que quiserem. Todos. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa é o advogado, o marceneiro, o pedreiro, o cientista. Todos têm acesso a Deus e ao conhecimento de Deus. Isso está sendo dito aqui pelo Jó. Espiritualmente, não existe monopólio da compreensão de Deus. E ele disse: o sofrimento não torna a gente menos digno. Não torna. O sofrimento não deixa a gente pior do que aqueles que estão no conforto. Ou seja, quem está sofrendo não quer dizer que sabe menos. Pode existir e existe um mistério no meio disso. Tudo bem?
Ele diz: nem todo discurso religioso vem de uma posição mais elevada. Às vezes quem fala sobre Deus pode estar apenas repetindo fórmulas. E é verdade. Tem um monte de gente que fala sobre Deus que só está repetindo o que vê na internet. Não sabe nada de Deus. Se você perguntar, o que você está falando aí, você entende? Nicodemos não falou? Coisas que Jesus questionou. O jovem rico não falou? E Jesus questionou. O doutor da lei falou. E Jesus falou, mas como é que você interpreta? O que está escrito? Ele falou, está escrito, é isso. Amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo monte mesmo. Como é que você interpreta? Uma coisa é saber decorar, outra coisa é interpretar. Aí Jesus falou, faz isso aí, e você viverá. Porque sabia a teologia, mas não sabia o significado do negócio. Por isso, repetir fórmulas é isso. A gente ouviu, você está sendo inconveniente espiritualmente, né? Você está blasfemando. Você sabe o que é blasfêmia, você está falando? Blasfêmia é o quê? Fala aí. Não sabe. A maioria das pessoas que gostam de julgar os outros são assim. Fica falando. Se você fala assim, Deus, por que está acontecendo comigo? Olha, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ô pastor, dá para me entender para onde foi o dinheiro? Nossa, você está se levantando contra o ungido de Deus. Não, eu só estou perguntando só. Eu só quero saber para onde foi os 10 milhões que a igreja tinha e o senhor está pedindo oferta para pintar a igreja. É só isso. O senhor está mandando a gente vender pizza para poder pintar a igreja se a gente tinha 10 milhões no caixa. Não é se levantar contra o ungido de Deus. A gente só está fazendo pergunta, tudo bem? Não. Maldito aquele que se levantar contra o ungido de Deus. É todo mundo se escondendo atrás dessas coisas, né? Tá certo, então a gente sabe, vamos, né? Se levantou. Não é blasfêmia, não é se levantar, a gente só está fazendo uma pergunta. Tá bom? Mas o sistema não quer deixar a gente acordar. Aí no versículo 3, ele diz, mas eu falarei ao Todo-Poderoso. Puxa vida, aí não, né? Eu falarei ao Todo-Poderoso. Gente, nesse tempo aqui, no Oriente, você imagina como que era burocrático esse negócio de Deus. Você imagina a burocracia que era. Esse é um dos livros mais antigos da Bíblia. Deus é burocrático, né? Deus é... Você está doido, como é que você faz, né? Aí o cara chega e fala assim, eu falarei ao Todo-Poderoso. Como assim? Você vai entrar na sala do homem? Você vai ter que passar pela gente. Eu falarei. Você já pensou você falar assim para um líder espiritual que acha que ele é o guru, que ele é o detentor de todo o poder, ele é o oráculo, que só ele que fala com Deus, e você disser assim, eu falarei ao Todo-Poderoso. O que significa isso, o sistema religioso? O Jó todo quebrado, todo machucado, perdeu tudo, ainda mais a pessoa que está na falência. Se você é grandão, ainda vai, eu vou falar com o Todo-Poderoso. Mas o cara está lá no chão, todo desfigurado. 3 sábios, supostos sábios ao redor dele, ele fala, eu falarei ao Todo-Poderoso. Se você falar que você vai falar com um juiz hoje, o cara já fala assim, quem é você para falar com o juiz? Um juiz, hein? Aí você falar com o rei dos reis, o senhor dos senhores, isso é uma ofensa, não pode, né? Ele disse, eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Eu vou falar com ele. Aí a turma já está todo mundo desesperado aqui, né? Não pode. Então, esse versículo aqui é o coração do capítulo. Entenderam? A gente poderia ir todo mundo embora, mas nós já entendemos. O cara decidiu, eu vou falar com o Todo-Poderoso. Ele vai trocar o tribunal dos homens pelo tribunal de Deus. Eu quero ver o que Deus acha disso aí, que vocês estão falando. Eu quero conversar direto com ele, já que vocês estão falando que ele quer me matar, que eu estou fazendo um monte de coisa errada, eu vou falar direto com ele. Fé audaciosa. Amém? Isso desmascara, né, a falsa ideia de que o respeito a Deus exige silêncio passivo. Respeitar a Deus não significa que a gente tem que fechar a boca e não falar nada. Nós estamos aprendendo aqui com Jó. A espiritualidade de Jó
é relacional e corajosa. E Deus deve estar morrendo de rir uma hora dessa. Deus deve estar morrendo de rir, com certeza. Dizendo, alguém está descobrindo a verdade, né? Por isso, que ele prefere um confronto sincero com o Criador do que uma paz falsa com os homens. É melhor. Jó não quer discutir apenas com os amigos, ele quer se apresentar diante do próprio Deus. Isso revela uma fé madura. Ele não foge de Deus, ele corre para Deus, mesmo sem entender Deus. Legal. Versículo 4, ele diz, vós, porém, sois inventores de mentiras. Aí é legal, né? Puxa, é uma quebra total no sistema. Eu vou falar com Deus e vocês são inventores de mentiras. Martinho Lutero fez isso com a igreja. Esse foi o problema dele. Assistam o filme Lutero, vocês vão ver. Ele falou, eu vou falar direto com Deus. Vocês são tudo mentirosos. Como? Ele apanhou igual pandeiro por causa disso, né? Vocês são inventores de mentiras. E vós todos, médicos que não valem nada. Vocês estão trazendo fórmula de cura para mim, mas vocês não sabem de nada. Vocês estão exercendo uma medicina que vocês não conhecem. Então ele está dizendo assim, eu fui diagnosticado de forma errada. Falaram que eu estou sofrendo porque eu tenho pecado, ele diz. Falaram que Deus está com raiva de mim. Mas fizeram de forma errada isso. Porque os amigos estão tratando ele como alguém que tem culpa, né? Mas ele sabe que a causa é uma coisa mais complexa, envolve mais coisas, mais mistérios de Deus, né? Deus tem algum propósito nisso. Isso é uma descoberta que acontece a partir da dor. Acontece a partir do momento que você sofre, mas que você não fica rebelde, você tenta entender. Quando está doendo, a gente não tem que ficar rebelde. A gente não tem que desistir da fé, a gente tem que tentar entender qual o propósito de Deus. Deus pode estar preparando a gente para algo maior. Quando a gente apanha muito, o couro da gente fica grosso para outras batalhas. A gente fica mais experiente. Lógico, você vai treinando devagar, não é isso? A gente fala, poxa, mas como assim? Existe aquele ponto de crescimento, não tem? Qual é o ponto de crescimento na academia? Na dor. Você começa a fazer exercício. Quando começa a doer, aquele é o ponto de ruptura. É aquela lesão muscular que vai projetar uma dor, um crescimento. Enquanto você fica ali, mas quando você começa a doer, é porque ali é o ponto. Aí você vai para casa com os músculos tudo doendo, você fala, mas vai ficar doendo hoje. Porque é o ponto do crescimento. É a inflamação necessária. Então, a dor, ela tem esse poder. Tem esse poder. Quando a gente para e analisa, não é quando a gente fica... Não, a gente para, por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi isso? Por que meu carro furou o pneu? Por que eu fui mandado embora? Por que eu briguei com fulano? O que está acontecendo? Às vezes você está aqui durante o dia fazendo as coisas, acontece um problema, e eu fico assim, meu Deus, por que eu fui removido para esse lugar? Eu fico, Deus, por que eu estou aqui hoje? Eu tive que vir para cá para resolver isso aqui. Eu fico pensando, né? O que o Senhor quer comigo? Vai acontecer alguma coisa? Aí você começa a observar, vai acontecer alguns eventos. Aí alguém vai chegar e vai falar uma coisa com você que não falaria se você estivesse em outro lugar. O cara te mostra alguma coisa, faz uma reflexão. Senão, se você ficar reclamando de tudo, né, ficar rebelde, tem que saber por quê. Por que você perdeu o ônibus? Porque eu perdi o ônibus. Porque talvez você ia perder a vida. Porque você ia perder a vida, talvez lá na frente. Talvez tinha alguma coisa para você lá, para acontecer, armado para você. Aí esses 5 segundos que você perdeu o ônibus, evitou de você perder a vida. Vocês têm dúvida nisso? Pastor, eu acordei com a dor aqui, rapaz, por que está acontecendo comigo? Aí veio outro e falou, é o capeta que está no seu corpo. Não, aí você vai no médico, o médico fala, rapaz, você está com essa taxa de colesterol desse jeito? Fui fazer um exame de sangue seu para examinar isso aqui. Rapaz, você está com tudo obstruído. Você descobriu a partir daquela dor.
Não acontece isso, Sandro? Às vezes você vai examinar o cara com uma coisa e descobre outra. Rapaz, se você não vem aqui hoje, se você não vem aqui hoje, não tem que negócio, o AVC te salvou. Será? Às vezes salva. Você tomou uma, já passou a cuidar da sua vida a partir daquilo. Às vezes o cara tem que ter uma taxa de açúcar, um pré-diabetes, para entender que tem que parar de comer açúcar. Não vai morrer. Entenderam o que eu falei? Porque a gente acha que Deus não tem controle das coisas. A gente acha, não sei o quê. Pastor, mas fulano fez isso comigo. Mas você aprender que tem coisas que não vale a pena. Daqui para frente você escolhe diferente. Você começa a pensar mais antes de escolher. A vida é assim. Mas a gente acha que não, né? Então Jó se sente diagnosticado de forma errada pelos seus amigos, porque estão tratando a dor dele como culpa. Mas ele sabe que a coisa é muito maior do que isso. Nem todo conselheiro espiritual é médico da alma, não. Alguns são apenas acusadores com linguagem espiritual. Tem gente que fala bonito, né? Está escrito lá que só para te acusar. Aquilo que come semear, certamente ceifará. Calma, rapaz, eu só cometi um erro. É isso. Ao mesmo tempo, Jó identifica o mecanismo de defesa dos seus amigos. Eles estão se defendendo, né? Porque estão distorcendo a realidade, estão mentindo sobre Deus, para que o mundo deles continue a fazer sentido. Eles entendem uma teologia, então eles mentem, inventam alguma coisa, para distorcer aquilo que Jó está vivendo, para defender o que eles acreditam. Tem algum cara dizer para você assim, é proibido comer carne de porco. Aí eu falei, mas onde está? Está na Bíblia. Mas para hoje? Não, acho que não, né? Proibido comer carne vermelha. Está na Bíblia? Para hoje? Não, acho que está aplicando errado. Mas para defender aquilo, o cara começa a juntar um monte de coisa. Ele vai juntar um monte de historinha para defender. Então vocês nunca devem discutir com quem está doutrinado. Porque eles vão ficar o dia inteiro tentando provar para vocês. Vão arranjar texto bíblico. Bíblia é um instrumento de fé. Não é de lógica. Não é de lógica. Gente, o Mar Vermelho não abriu, porque os cientistas provam que não tinha como abrir. A gente sabe que não tinha como abrir. Aquilo foi um milagre. Não, mas eles disseram o seguinte, aquela região não tinha como. Não interessa. Eu só sei que abriu. Eu só sei que abriu. Mas a ciência, mas Deus é totalmente contra a ciência. Como é que nasce um bebê de uma mulher que não teve relação sexual com um homem como Jesus nasceu? Como é que nasce? Eu não sei. Como é que Sara, sendo estéril, teve filho? Também não explica. Deus não se explica. Não tem como explicar Deus. É instrumento de fé. Se você quiser ficar somando 2 mais 2 na Bíblia, você não vai conseguir provar. Se você pegar a Bíblia, você pode tentar convencer uma pessoa que Deus é mau. É só você pegar a parte de sangue da Bíblia e vai ficar odiando Deus. Pega todas as partes da Bíblia que tem um monte de gente morrendo. Você vai falar assim, poxa, como que Deus é ruim, né? Então, você quer acreditar nisso? Eu te ajudo. Acreditar que Deus é ruim. Eu faço. Agora, se você quiser acreditar que Deus é bom, a Bíblia te mostra também. E isso é proposital. A Bíblia não se preocupa em te explicar detalhes das coisas, porque é um livro de fé. Ela gosta da pessoa decidir mesmo assim, entendeu? Aí, quando Jesus sentava com os pecadores, os religiosos falavam assim, tá vendo? Não sei o que. É isso. O sistema está dizendo, não pode sentar com pecadores, mas a profundidade bíblica diz que ele veio para os pecadores. Mas eles... Então, essa confusão é proposital. Quem tem um coração verdadeiro descobre a verdade. Agora, quem não tem, fica só nadando na lama da religião. Fica aí com maldade, né? Má intenção. Aí vai. O satanista pega a Bíblia e fala, está vendo aqui, ó? Está vendo aqui, ó, o próprio Deus que permitiu isso, que Deus ruim, né? Aí você quer acreditar que Deus é ruim? Ele vai ser ruim mesmo. Está na sua cabeça, né?
Não adianta. Você pode falar o que você quiser, eles nunca vão mudar, porque eles querem acreditar na mentira. Um povo que crucifica Jesus e solta Barrabás, é um povo que está querendo acreditar na mentira. Fazer o quê? Vai mudar como a cabeça desse povo. Então não se discute debate bíblico, vai para a televisão, para a internet debater. O pastor daqui, o satanista do outro lado. Isso é besteira. Paulo diz que isso é bobeira. Isso é gastar tempo. É inútil, debates inúteis. Paulo falou isso. Porque a pessoa já está propensa àquilo. Então esses amigos aqui estão defendendo a si mesmos, distorcendo a realidade, mentindo, para que o mundo deles continue fazendo sentido. Isso. Versículo 5, Jó diz, quem dera que vos calasseis de todo. Por isso seria a vossa sabedoria. Porque no Oriente, sabedoria se faz com poucas palavras. O pensamento oriental é esse. Nas muitas palavras a gente se perde mesmo. A gente sabe disso. Não tem aquela história, quem fala demais dá bom dia a cavalo? É verdade. É verdade, nós cometemos esse problema. Só que a sabedoria oriental, ela reconhece a verdadeira sabedoria através das poucas palavras. Quanto mais você fala, menos sábio você é. Eles se apresentam como sábios aqui, os três. Mas o Jó está dizendo, mas sábio não fala muito. Ele diz, vocês estão falando demais. Aliás, vocês estão falando mais do que poderia. O Jó diz, sábios falam menos. Não é por muitas palavras. O cara usa poucas palavras, mas com muito efeito. O ruído de conselhos não solicitados drena a energia daquele que está deprimido ou enlutado. Conselho não solicitado, quando alguém está sofrendo, isso vai piorar. Vai drenar a energia de quem está deprimido ou enlutado. As pessoas querem dar conselho. Eu pedi? Então, meu irmão, pode ficar quieto. Versículo 6, ele diz, ouve agora a minha defesa, escutai os argumentos dos meus lábios. O Jó vai proferir uma acusação formal contra os seus amigos. Ele disse, eu estou ordenando que vocês agora me ouçam. O que vocês falaram até agora, os três falaram. O Jó vai tentar validar, ou é uma tentativa de validação da psique humana, né? Ele vai tentar validar o que ele acredita. Por isso ele diz, fiquem quietos. Ele não está pedindo que eles concordem. Ele diz, eu só preciso que vocês prestem atenção no que eu vou falar. Só isso. Versículo 7. Porventura, por Deus falareis perversidade e por ele falareis mentiras? Por ele, tá vendo? Por Deus, vocês estão defendendo Deus, ele falou. Olha a inteligência do Jó, gente. Vocês estão defendendo um Deus que não precisa ser defendido? O versículo é profundo. Porque o Jó está acusando os amigos de defenderem Deus com mentiras. Gente, como que isso é forte na religião? A pessoa diz assim, Deus vai te matar. Você magoou Deus, hein? Eu fico imaginando Deus magoado. Como é que deve ser isso? Deus magoado. Como é que é Deus chorando? Estou magoadinho. É engraçado, né? Você feriu o coração de Deus. Como se Deus pudesse ser ferido. Você imagina a gente ferindo Deus? Eu feri Deus. Você feriu o coração do Pai. Então o Jó está dizendo, vocês estão contando mentira. Estão tentando defender Deus com mentiras. Ele não é assim. Quando alguém distorce a realidade para proteger uma ideia religiosa, acaba ofendendo o próprio Deus. Você tem a sua religião e você fica inventando mentiras sobre Deus. Deus falou que você não pode usar a bermuda, Dudu. Você está ofendendo Deus, bro. Você está contando mentira. Você não pode usar boné. No culto é bom não, tá? Mas na escola bíblica pode. Mas no culto é bom evitar, né? Questão de reverência, né? Respeito. Mas você vai para o inferno por causa do seu boné. Você acha que não existe isso? Vocês acham que não?
Quem já viveu num sistema desse? Fala para mim. Quem já conheceu esse sistema? Fala com honestidade. Alguém já viveu em algum sistema que diz que Deus ia ficar bravo se você fizesse isso? Hã? Quando eu era de uma igreja que só eles que iam ser salvos, né? É legal, né? Só eles. É um grupo de 25, 30, só eles que eram salvos. Ele falou, todo mundo é escarnecedor. Aí tinha tinha uma pregação que ia ter em Colatina, muitos anos, né? De um grande pregador que vinha no estádio. Eu fui falar com os anciões da igreja. Eu falei, poxa, vai vir um pregador tal, eu queria ir lá assistir. Você está ficando doido? Vai se misturar na roda dos escarnecedores, só porque é de outra religião. Ah, quer dizer que quem é que inventou religião? Nós que inventamos religião. Jesus inventou religião. Vocês viram alguma placa lá? Jesus falou, metodista, batista. E enche o peito, eu sou batista. Grandes coisas, batista. Eu sou metodista, eu sou assembleia. Quem é que inventou isso? Nós. Nós que inventamos religião. Nós que inventamos placa de igreja. Nós que inventamos esse negócio de todo mundo vir. Porque Jesus ia onde as pessoas estavam. Nós que inventamos esse negócio de vir. Aqui, ó, isso é coisa da religião. Nós captamos isso. O cara fica aqui na frente, a sinagoga está aí, e todo mundo fica ouvindo alguém falar. Mas Jesus ia onde as pessoas estavam. Era itinerante. A galera ia atrás, mas ele ia para todos os lugares pregando. Nós criamos o sistema da caixinha, e a caixinha agora é climatizada. A minha igreja é salva. Mas como assim? Existe o cristianismo. Ah, eu sou evangélico. Evangélico. Eu sou cristão. Aliás, ser evangélico está meio pejorativo, não está não? Você tem que falar, sou evangélico, baixar a cabeça assim, ó. E, se for na empresa encher seu peito e falar que você é evangélico, tem evangélico dando mais trabalho do que gente que não é. Nós já tivemos várias experiências aqui de evangélicos. Aí chega na igreja, e quem gosta de encher o peito para dizer também, que não é muita coisa, né? Eu sou cristão, eu creio em Cristo. Qual a igreja boa, pastor? Igreja boa é que a gente se sente bem. Essa é a igreja boa. Ah, mas é? É. Ah, pastor, mas eu gosto da Maranata. É problema seu, você vai ficar na Maranata. Você gosta, ué. Você tem direito. Ah, eu gosto da Batista. Ah, Batista, é onde a gente se sente bem. Onde a gente se conecta a Deus com mais satisfação. É só isso, é só isso. Ninguém tem monopólio aqui. Ou vocês têm dúvida que Deus também está lá nas outras igrejas? Pastor, mas lá o pessoal... Gente, tem gente séria lá também. Tem erva daninha, igual tem aqui, lá também. É a mesma coisa. Ah, mas é? É. Ah, não, aquela igrejinha lá, tem Deus. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está lá no meio. Você tem dúvida disso? Não, pastor, não tem como. Não tem como. Ah, é. Aí o outro fala assim, Deus não está na igreja católica. Por quê? Porque eles são idólatras. E nós somos muito mais? Ou não? Que é povo mais idólatra do que o povo evangélico? O católico idolatra Maria, João, Pedro, os apóstolos. Nós idolatramos Silas Malafaia. Nós idolatramos esse que vem aqui falar poesia. Leonardo, David Leonardo. Cláudio Duarte, Tiago Brunet, o pastor da igreja que a gente deixa a igreja ficar de pastor, Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi um ídolo que foi derrubado, como Baal. Baal colocou do lado de Deus, tombou. Quando você cria ídolos, você mata, o ídolo cai. É idolatria. Ou não? O povo evangélico, o nosso panteão é maior do que o da igreja católica. A gente idolatra altar, óleo, manto sagrado de Israel, a gente idolatra Israel, a areia de lá, o monte de pastor que é estrela, a irmã ungida da igreja, que revela e fala tudo, o cantor gospel, é um monte, nosso panteão é grande, cara. O Vasco, Botafogo, deixa de vir no culto para poder assistir jogo, porque é idólatra. Já me perguntaram, vai ter jogo do Brasil, passou no dia do retiro.
eu vou fazer? Eu vou ter que botar uma televisão lá. Não vai ter jeito. Eu vou fazer o quê? Senão eu vou ficar sozinho. Não, eu vou ficar sozinho. O jogo do Brasil é Marrocos que vai jogar. No horário do culto, eu falei, ou vou ter que jogar o culto para mais cedo. Não tem jeito. Vai ficar eu e você lá, um olhando para a cara do outro. Tem que arranjar uma televisão, botar lá, botar 2 caixas de som. Infelizmente, eu vou fazer o quê? Senão o povo morre. Ninguém vai prestar atenção no culto. Creio no que eu estou falando. Vai ficar todo mundo no celular assim, ó. Só se derrubar a internet. Eles nem vão no culto, eu vou te falar. Vão ficar tudo com dor de barriga em casa, de mentira. Idolatria. O cara pega um carro, o cara pega um ônibus, vai lá assistir o Flamengo, não sei aonde, mas não tem coragem de vir no culto da igreja. Isso é o quê? Idolatria. Ah, o Neymar foi convocado. Vocês estão pensando que é brincadeira? Vocês estão pensando que é brincadeira? Isso é sério. Olha, quando tem jogo na hora do culto, é uma perturbação. Na hora do culto de domingo, jogo, você vai ver os meninos, fica assim, ó. No celular, assistindo o jogo. Pode olhar, os obreiros ficam tudo olhando. Eu olho pelas câmeras depois, tudo olhando o celular. Eles deixam de adorar a Deus para assistir jogo. Gostar com excesso é idolatria. Gostar de jogo, a gente pode gostar. Gostar de pessoas, a gente pode gostar. Agora, esse gostar, isso é idolatria. Todo excesso é idolatria. Então, o povo é idólatra. O povo é idólatra. Então, nós estamos com moral de quê? Para falar dos outros. Para falar, não, que é outra igreja, não sei o quê, que é o quê. A igreja católica, você passa de manhã lá, está lotada de gente. E tem um monte de irmãos de vocês, estão todos dormindo na hora dessa. Que hora agora? 9h29, estão roncando na hora dessa. Crente. A igreja católica está saindo gente até pelo ladrão lá. O pessoal está tudo lá de fora. Ah, pastor, mas eles não estão prestando atenção. Ah, você sabe o que está no coração do cara? A motivação dele, não estou defendendo, não. Só estou dizendo que a gente não tem moral para ficar falando dos outros. Porque, pelo menos, eles estão lá cultuando a fé deles. Se for no centro de Macumba na sexta-feira, está tudo lotado lá. Tem cachorro-quente, eles fazem uma festa. Aí você faz evangélico, vai no velório de evangélico, todo mundo conversando fiado. Aí você vai no velório do pessoal, aí tem o cachaceiro, ele tira o bonezinho dele e fica assim, ó, o cachaceiro, no velório, maior reverência. Aí o crente pentecostal está lá, contando lorota. Desse jeito, o pastor que faz velório vê o tempo todo isso. A turma que está conversando são os bonzão. E os quietinhos ficam todo mundo assim, cabeça baixa assim. Ó. Aí eles falam assim, ô pastor, que mensagem boa que você deu aqui, né? Que bom. Vou na sua igreja uma hora dessa. E o cara nem de igreja é. Então, o sistema ele pode torturar, mas vai tomar pancada também. Essa é a realidade. Versículo 7, vocês estão falando demais. Versículo 7. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por Ele falareis mentiras? Vocês vão falar mentira? Eles estão criando uma teologia de um Deus previsível, como se Deus montasse esquema para poder destruir os outros. É como se Deus fosse previsível a ponto de fazer coisas e todo mundo fica sabendo o que ele está fazendo. Já pensou se a gente soubesse tudo que Deus faz? Daqui a pouco a gente ia descobrir onde é que ele está para poder mudar ele. Deus vai entregar isso, vocês acham? Eu quero saber onde Deus foi criado. Quem criou Deus? Não vai saber, irmão. Não vai saber. Essa carta ele não vai te entregar. Versículo 8, ele diz, fareis acepção da sua pessoa? Contendereis por Deus? Vocês precisam contender por Ele? Vocês acham que Deus tem um ego humano? E Ele fica impressionado com advogados de defesa como vocês? Que distorcem o julgamento para agradá-lo? Está dando uma pancada. Vocês ficam defendendo Deus ali, pisando em todo mundo, como se Deus estivesse batendo palma para vocês. Versículo 9. Se vos ia bom se Ele vos esquadrinhasse, e se Ele se voltasse para vocês, vocês seriam aprovados? Se Deus fosse investigar a vida de vocês, já falou, e desse uma vasculhada, não ia pular um monte de capivara para fora, não? Porque vocês estão investigando a mim, eu estou cheio de pecado, por isso que eu estou sofrendo. E vocês? Nossa, e dessa hora eu já tinha pulado da ponte há muito tempo. Se Deus examinar vocês, já falou, está divertindo eles.
Você que gosta de julgar o sofrimento do outro, precisa lembrar que Deus pode examinar você. Jó inverteu a posição aqui. Ele estava sendo examinado. Agora coloca os amigos sob exame. E Deus diz, yes. Isso mostra a recuperação de consciência e firmeza interior. Ele está se levantando. Jó inverte o espelho, força os seus amigos a olharem para os seus próprios motivos inconsistentes. Versículo 10. Certamente vos repreenderá, se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Ele está mostrando a face de Deus, quem Deus é. Deus vai repreender vocês, se vocês me tratam de forma diferente. Se vocês se acham melhores do que eu. A gente nunca imaginou que Jó dava esse show, né? Vocês pensaram que na religião a gente sempre soube sobre Jó, só o Jó sofreu, tadinho. A gente nunca mergulhou tão fundo nisso, né? Isso, Jó afirma que Deus os repreenderá. Deus não aprova parcialidade, nem mesmo quando ela parece ser a favor de Deus. É como se você falasse assim, Wanderson, eu tenho uma revelação para você. Cuidado com a Elisângela. Como assim? Que Deus é esse? Que pega o irmão, salva o irmão e afunda a irmã? Aí já começa, você já pode repreender que é demônio. Não tem essas coisas? Cuidado, Vinícius. Cuidado. Como assim cuidado? Você está falando de você mesmo? Aí tudo bem. Não, Deus me mostrou. Não confie na Leandra. Aí você fica assim, né? Tive um sonho de Deus. Não posso confiar em você, Leandra. Aí a Leandra, coitada, vai sofrer, sem saber por quê. O que está acontecendo? A irmã não conversa mais comigo, não, porque Deus me mostrou que a Leandra... Que Deus é esse, hein? Você está reduzindo Deus a nada. Que Deus... né? Irresponsável esse Deus, né? Que faz isso, né? Pega o irmão da mesma igreja, joga no fundo do poço para deixar o outro melhor. Ah, você está de brincadeira, não. Aí não. Essas revelações que maltratam um e salvam o outro não servem, porque Deus não faz acepção. É o texto que está dizendo. Deus vai repreender vocês se vocês fizerem acepção de pessoas. Deus não gosta de parcialidade, nem mesmo quando ela parece ser a favor dele. A verdade vale mais que a defesa religiosa. Versículo 11. Porventura não vos espantará a sua alteza? Ele está falando de Deus numa grandeza absoluta. E não cairá sobre vós o seu terror? Jó lembra eles sobre a grandeza de Deus. Jó mostra que os amigos perderam o senso de reverência. Vocês querem defender tanta religião de vocês esqueceram que vocês podem estar ofendendo Deus. Colocando em Deus coisas que Ele não é. Eles falam de Deus de forma desonesta e com muita segurança, mas com pouca profundidade. O Jó diz que se os amigos realmente conhecessem a grandeza de Deus, teriam medo de falar bobagem em seu nome. Em nome de Jesus. Cara, não usa o nome de Deus em vão. Não usa o nome de Deus em vão. Os judeus não usam o nome de Deus em vão. Qualquer coisa é Deus. É Deus que falou. É Deus que mandou. É Deus, eu estou sentindo de Deus. Às vezes você está sentindo de você mesmo. O ser humano é assim. Sente um trem contra o outro e fala que foi Deus que falou. Gente, vamos separar o dom das nossas intenções erradas. Versículo 12. As vossas memórias são como provérbios de cinza, que se dissipam. As vossas defesas como defesas de lodo. Argumentos religiosos sem vida são como cinza. Parecem restos de algo que já teve fogo. Não tem mais. Mas agora nem aquece mais. Ele diz, discursos que parecem sólidos em tempos de conforto, mas viram lama quando encostam na dor do real. Gente, quando tem dor de verdade, a dor, o sofrimento, é uma coisa tão misteriosa, que argumento não dá conta não. Não dá conta não, argumento não dá conta. Quando a gente vê alguém sofrendo por alguma coisa, uma perda, perdeu um filho, perdeu uma família num acidente, não adianta você se meter e querer dizer o que é. A gente pode ter o discernimento de Deus. Sim,
Deus pode dar discernimentos absolutos para algumas pessoas, mas não é uma coisa assim generalizada. Né? Às vezes você sabe que o que está acontecendo é por isso. Mas não dá para falar, todo mundo está falando que é isso. Não dá para dizer que é isso. Existem mistérios, tem coisas que você vai vendo, vai observando, aí você chega à conclusão. Mas não dá para dizer que, perdeu porque não fez. Não dá. Às vezes a pessoa perde sem ter feito, fazendo muita coisa boa. Essa é a realidade de Jó aqui. Nós não estamos protegendo gente que sofre por causa de erros, tá, gente? Tem gente que sofre que erra mesmo. Já é previsto, está fazendo coisa, vai dar errado. A gente sabe onde vai dar, né? O cara está lá não cuidando da saúde, você fala, mas daqui a pouco vai. Aí você descobre que o cara morreu. Está com exageros, não é profecia. É uma realidade empírica. Você está batendo na sua mulher, você vai perder ela. Você está profetizando, pastor? Não, é fato. Não estou profetizando. Uma hora ela vai enjoar de você. Está falando de qualquer jeito com ela, daqui a pouco ela está ferida e não quer saber mais. Aí depois que não quer saber mais, aí fala, é o diabo. Não é o diabo, é você mesmo. Versículo 13, ele diz, calai-vos perante mim. E falarei eu. E venha sobre mim o que vier. O Jó, ele está atingindo aqui um ponto de coragem existencial, onde o medo das consequências desaparece e o desejo de expressar a sua verdade supera o instinto de autopreservação. Eu não quero me proteger, eu só quero a verdade. É muito legal essa parte. O Jó assume o risco de falar. Jó prefere uma conversa honesta com Deus do que uma espiritualidade silenciosa e reprimida. Resumindo, Jó está disposto a morrer pelo direito de ser honesto diante de Deus. Vocês falaram que Deus é bravo e Deus mata, então eu prefiro morrer, mas eu quero ver Ele, quero falar a verdade com Ele. Percebe como a coragem do sofredor aproxima ele de Deus? Ele não se rende ao sistema. O sofrimento não pode fazer você se render ao sistema. Porque quando a gente começa a sofrer, a gente fala, eu não sou nada, eu não consigo. Eu não estou qualificado para isso. Não é isso. Não é isso. Isso é uma maneira de você se aproximar da verdade de Deus para a sua vida. Por isso você tem que ficar firme. As pessoas estão te batendo, você está perdendo, você fala, não, eu não vou desistir de Deus, eu quero entender esse mistério. Eu quero entender. Mas o sistema diz assim, não, desiste, isso aí você não foi chamado para esse negócio. Aí está o problema. Versículo 14, por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ele falou, eu não quero me proteger mais. Por que razão eu vou me proteger? Ele reconhece o risco da fala dele, não tem medo. Dentro da camada espiritual, Jó sabe que está entrando em território sagrado e perigoso. Ele sabe. Afinal, esse é o Deus que já destruiu várias nações. Esse é o Deus que faz a terra abrir, né? E traga as pessoas. Esse é o Deus que fez Sodoma e Gomorra ser destruída. Esse é o Deus que encerrou os egípcios dentro do Mar Vermelho. Não estou dizendo que o Jó sabe disso, porque Jó pode ser anterior a isso. Mas esse é um Deus assim, quando você olha para a Bíblia e fala assim, poxa, matou os heveus, destruiu os filisteus. Aí você fala, esse é o Deus que eu vou mexer, né? Esse é o Deus que eu vou mexer, né? Destruiu o Egito quase inteiro. Então, é complicado. Houve um extermínio no Egito por causa do Abraão. Se Faraó não falasse, Abraão, o que você está arrumando aí, cara? Que Deus está furioso com a gente. A mesma coisa com Isaac, ele ia acabar com o Egito. Então nós estamos diante de um Deus que é um Deus bondoso, mas também sabe ser justo e severo quando precisa. Ele sabe disso. Ele está entrando num território sagrado, que é perigoso. Esse é um fogo que purifica, mas que pode queimar também. É igual você querer abraçar o sol. O sol é bom até uma certa distância. Nós precisamos do sol, mas chega perto dele, ele vai te consumir. Então é isso. A religião diz, Deus é um sol. Tá certo?
Fica longe dele. Fica longe dele. Mas não fala do filtro da graça, né? Ou o filtro do sacrifício. Então, entrar no território sagrado perigoso é questionar Deus. Mas a fé do Jó é tão intensa que ele não consegue mais permanecer superficial. Ele vai pagar o preço. O Jó está em estado de extrema tensão interior. Ele sente que falar é arriscado, mas calar também é insuportável. É o conflito de uma alma pressionada entre a reverência e o desespero. Versículo 15, ele diz, esse versículo é muito interessante, ele é um dos versículos mais poderosos da Bíblia. Ele disse, ainda que ele me mate, ele fala, nele esperarei. Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele, porque eu já corri o risco de ter culpa. Porque o pecado, na antiguidade, você tinha que se separar do sagrado, senão o sagrado te matava. Por isso que a mulher do fluxo de sangue, ela não poderia tocar em Jesus. Porque ela era considerada como impura. Por isso que os discípulos ficaram protegendo. Aí ele disse, alguém me tocou. Porque ele era um rabi. A mulher samaritana não podia se aproximar de um rabi, principalmente de dia. Que mulher era desqualificada. Por isso que aqui o preço é alto por causa da ameaça da religião. Mas ele diz, mesmo que ele me matar, eu quero saber quem ele é. Mesmo que ele me destruir, ele disse, eu vou me defender diante dele. Mesmo que eu tenha culpa, que ele fala assim, tá vendo, você achou que você não tinha culpa nenhuma, aí ele vou puxar aquela capivara lá no fundo que você esqueceu. Pode ser, né? Pode ser. Mas ele foi, eu vou assim mesmo. Então parece que o Jó está tendo uma descoberta aqui, muito sobrenatural, de quem é Deus. Esse texto, ele é tão importante porque mostra o rompimento da religião em relação ao distanciamento de Deus. Entenderam isso? É o rompimento da religião que impõe sobre nós o distanciamento de Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar no tabernáculo, lembra disso? Ninguém poderia entrar, se entrasse morreria. E se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morreria lá dentro. Teria que ser arrastado para fora. Ninguém podia entrar para tirar. E esse é o problema. É o ápice da resiliência psicológica aqui. Por isso que esse é um dos versículos mais profundos da Bíblia. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. O Jó se submete totalmente ao destino inevitável e preserva ao mesmo tempo a sua integridade e sanidade mental. Ou seja, o Jó não quebra. Ele falou, eu tenho consciência de quem eu sou. O que manda é a consciência, cara. Poxa, quem faz coisa errada sabe, ou não? Pode até dizer que não fez, mas sabe. Sabe, ué. Quem é inocente sabe que é inocente. E ele está revelando uma coisa interessante. Diante de acusações das pessoas, se você sabe que você é inocente, você cria coragem para ir diante do sagrado. Sabe, eu vou a Deus. Ele tem a consciência, ele não se vê culpado. Nesse tempo ele não se vê culpado. Mas o melhor ainda é que mesmo se vendo culpado, hoje a gente pode se aproximar de Deus. Você viu como é que o negócio melhorou? Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. Vinde a mim, todos vós. Porque Jesus quebrava o protocolo da religião. Ele trazia todos os pecadores para perto dele, para serem curados. Esse versículo é muito bom. O Jó não está quebrando, né? Está firme. Versículo 16, estou quase no final. Também ele será a minha salvação, ele disse. Salvação, que palavra, né? No Antigo Testamento, Jesus nem tinha nascido ainda. Porém, o hipócrita não virá perante ele. Aí já falou tudo. O Jó está dizendo, mesmo que eu tenha alguma culpa, que eu não estou enxergando, Deus será a minha salvação. Mas o hipócrita, Deus não gosta de hipócrita. É por isso que os religiosos, Deus chamava eles de hipócrita.
Jesus chamava de hipócritas. João Batista chamava eles de hipócritas. Porque hipócrita é quem usa máscara. Quem não é transparente. É uma palavra grega que tem relação com o teatro. Ele disse, hipócrita Deus não aceita, mas gente de verdade Deus aceita. Jó demonstra aqui uma segurança interna de uma consciência limpa. Saber que você não é uma pessoa hipócrita, isso gera um núcleo de paz interna estável. Não é ser perfeito, gente. É não ser hipócrita. Deus não tem problema com defeito. Deus não tem problema com os nossos erros. Ele sabe que a gente erra. Mas o problema é ser hipócrita. O problema é você colocar uma máscara e mostrar quem você não é. É você botar uma máscara e falar assim, eu sou perfeito, vocês são tudo errado. Professor, aqui, né? Eu gosto de dizer aqui na frente que o maior pecador sou eu. Eu vou dizer que eu sou melhor que vocês? Você pode dizer que você é melhor do que eu? Não. Seria hipocrisia. Hipócrita é o que tem de máscaras dentro das igrejas, é o que não falta. As pessoas se escondem através da religião, das palavras bonitas, e a vida é igual um sepulcro caiado. Dentro está podre, do lado de fora está bem pintadinho. Saber que você não é uma pessoa hipócrita, isso gera paz interna estável. Mesmo que o mundo externo esteja desmoronando. O hipócrita foge da presença de Deus. Mas o Jó deseja desesperadamente entrar na presença divina. E criar uma conexão espiritual. Mesmo que ele não seja o cara perfeito. Versículo 17. Ele continua dizendo para os amigos, ouvi com atenção as minhas palavras. E com os vossos ouvidos a minha declaração. Ele está organizando a defesa dele aqui. Ele está se organizando. Ele diz que a comunidade, ou está exigindo que a comunidade, representada pelos 3 amigos que estão ao redor dele, parem de projetar narrativas falsas sobre ele e escute a sua perspectiva. Para de falar mentiras sobre mim, que vocês não sabem. Parem de falar mentiras sobre Deus, que vocês também não entendem de Deus. Versículo 18. Eis que já tenho ordenado a minha causa e sei que serei achado justo. Espiritualmente, ele sabe que Deus não vai falhar com ele. Porque ele está diante do tribunal divino. Ele fala, não importa o veredicto dos homens. Deus é justo. Ele diz, Deus me conhece. Mesmo em crise, o Jó revela ter estrutura interna. Legal isso, né? Ele está todo quebrado, mas por dentro ele revela que está bem. Ele não perdeu totalmente a sua identidade. Ele sabe quem é, mesmo quando todos tentam defini-lo pela dor. Isso aqui não é para qualquer cabeça, não. Misericórdia. Versículo 19. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. O Jó diz que calar seria morrer. Para o Jó, falar não é rebeldia, é sobrevivência espiritual. Ele precisa apresentar a causa dele, porque a alma dele está sufocando. É grito de preservação, gente. Deus não se incomoda com isso, não. Deus não quer dor reprimida, não. Não quer, não. Porque isso consome a gente por dentro. Ele mostra que o silêncio forçado pode ser emocionalmente destrutivo. Ele quer ter direito de ser gente. E Deus respeita a gente. Deus é muito bom, né? Expressar-se é uma questão de sobrevivência emocional. O silêncio forçado causa adoecimento e morte interna. Ele falou, eu quero falar. É isso aí. Vai falar para Deus, vai falar. Não quer nem saber. Tudo bem? Versículo 20. 2 coisas somente não faças para comigo, ele diz. Então não me esconderei do teu rosto. Está falando para Deus. Desvia tua mão para longe de mim. E não me espante o teu terror. Gente, olha que profundidade que o Jó está falando aqui com Deus. Ele disse, 2 coisas eu peço ao Senhor. Ele falou, eu quero me aproximar do Senhor, para entender o Senhor. Mas tira sua mão de cima de mim. Ele falou, estou sofrendo demais. Dá uma pausa na dor. Porque eu não consigo refletir com dor. Legal isso, né?
Quando a gente está sofrendo, a gente não consegue assimilar certas coisas. Então ele disse, 2 coisas eu te peço para comigo. Fala com Deus, olha só que intimidade com Deus. Se o Senhor me poupar dessas coisas, eu não esconderei a minha vida do teu rosto. Primeiro, desvia a tua mão para longe de mim, porque a mão de Deus estava pesada sobre ele, ele estava sentindo. E não me espante o teu terror. Se dirigindo diretamente para Deus, ele não quer fugir da presença de Deus, mas pede condições para conseguir permanecer diante da presença de Deus. Porque às vezes a gente apanha tanto da vida, que a gente não consegue assimilar Deus. Ele está dizendo, Deus, eu quero te entender, mas eu estou sofrendo um tanto, que eu não consigo entender o Senhor. Me faça te entender sem dor. Olha que legal. Porque eu sei que a gente busca entendimento através da dor, mas para de me deixar sofrer um pouco para mim poder entender, te enxergar. É muito profundo isso. Ele está mostrando reverência e ao mesmo tempo fragilidade. O Jó quer relação, mas precisa de segurança. Ele quer encarar Deus, mas ele teme ser esmagado. Porque ainda tem um peso da religião ainda. Ele desconfia que alguma coisa pode ser verdade dos amigos. Entende? Pode ser que Deus vai matar ele. E aí ele vai com cuidado. Ele vai com muito cuidado. Porque ele não conhece Deus totalmente. Você vê que Jó 42 ele vai falar, antes eu te conheci, antes de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Viu como é que aprendeu sobre Deus? É muito detalhado essa relação com Deus. Ele está com medo de ser esmagado pela mão de Deus. Por isso ele pede segurança. Ele falou, eu sei que o Senhor pode me destruir, mas segura um pouquinho. Eu quero me aproximar, mas eu confesso que eu estou assustado, ele disse. Porque ele é ser humano. Ele está negociando os termos de segurança com Deus. Aí entra no jurídico de novo. Jó expressa o que precisa para se sentir seguro, o suficiente para se abrir. É como se você falasse para uma pessoa, para de me acusar e me ouve. Deixa eu explicar. Ainda está ecoando na cabeça do Jó as mentiras dos amigos. Jó expressa o que precisa para se sentir seguro o suficiente para se abrir. Ele precisa que os gatilhos do medo sejam desativados para que ocorra uma comunicação real. Ele está dizendo, Deus, eu não quero ter medo do Senhor. Por isso que a gente precisa entender, se a gente tem algum problema, não adianta você ficar com medo de Deus. A primeira coisa que a pessoa faz é se afastar quando ela tem problema. Ela comete um erro, ela fica recolhida, ela fala assim, Deus não vai me aceitar. Olha que pressão da religião, gente. Olha o que esses caras ensinaram, os antepassados ensinaram. Cara, se você está em pecado, racha fora, senão ele vai te pegar. Fica longe da presença dele. Se passar na frente da igreja, passa por outra rua. Você entendeu? A situação do Jó é essa. Então, as pessoas falam isso, e esse Deus é vingativo, rapaz. Ele não aceita a pessoa errar. É como se fosse alguma surpresa para Deus, né? Deus fez a gente, sabe das fragilidades, foi Ele que construiu a gente. A nossa pele é frágil, a nossa emocional é frágil. Ele que fez a gente. Ele está surpreso com alguma coisa? Eu surpreendi Deus. Olha, rapaz, Deus está decepcionado com você, porque você errou. Tudo é previsto por Ele sabe o que está fazendo. O que Ele quer não é perfeição, é rendição, submissão e respeito. É assim que a gente sobrevive. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O Jó está confessando que ele ainda não se sente seguro para se abrir. A mente dele está dizendo para ele, a religião ainda me ameaça, eu não consigo me aproximar de ti, a ponto de ser como um menino. Senhor, parece que o Senhor está me moendo assim, para um pouquinho. Não é a sensação que Deus está destruindo a pessoa, Deus está esmagando você assim, Deus sarcástico, né, Barba? Nossa, a Barba está sofrendo ali, né, passando por tribulação, Deus está assim, com o pé no seu pescoço, rindo. A religião fala isso para a gente. O Jó
pede uma pausa no sofrimento para conseguir articular a sua mente. O Jó reconhece que a majestade pura de Deus, sem a mediação da misericórdia, esmaga o ser humano. Aí sim, começou a melhorar. Jó clama pela suspensão temporária do peso da soberania para dar lugar ao diálogo. Ele quer conversar com Deus. E Deus é bom de conversa, viu? E como é? O lugar que você tem que ir mais rápido quando você está mal é a Deus. Né? É o único que aceita a gente como a gente é. Ó, esposas, maridos, filhos, sociedade. Como eu digo, o pessoal fala, cuidado com Deus, hein? Cuidado com Deus? Tem que ter cuidado com vocês. Tem que ter cuidado com vocês, que vocês me esmagam. Agora, Deus? Davi não preferiu cair nas mãos de Deus do que na mão dos homens? Foi porque Deus tem misericórdia. Davi conhecia Deus. Falei, Deus tem misericórdia, o homem não tem misericórdia, não. Falei, Deus pode fazer o que quiser comigo. Ele disse que eu sei que Ele tem misericórdia da minha vida e vai me preservar. Cuidado com Deus. Você não tem medo da mão de Deus, não? É a única mão que eu preciso confiar, é a dele. Eu tenho medo da sua mão, Robin. Da de Deus, não. Não tem, não é? Não fala assim, Núbia? Cuidado com a mão de Deus, hein? Puxa vida. Que mão boa, né? Ele diz que eu estou com as mãos estendidas. É igual falar para sua filha para ter medo de você. Você é o pai dela, rapaz. Se tem alguém que sua filha tem que confiar em você, poxa. Ué, você entenderam o conceito de Deus é totalmente diferente do que nós fomos ensinados. Isso é liberdade, isso é libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, não é a mão de Deus, você tem que correr para o colo dele. É ali ele te protege. Pastor, mas se eu tiver assim com um monte de problema, todo errado, cometido um monte de erro, é o único lugar seguro que você tem é com ele, não tem outro. Você vai para onde? Quando aqueles caras trouxeram a mulher pega em flagrante adultério, eles fizeram a melhor coisa do mundo, colocaram diante de Jesus. Deveriam ter levado para outro lugar. Sem querer, eles trouxeram para o lugar de maior misericórdia que existia, que é diante de Jesus. Ela foi salva por isso. Se tivesse levado para os inquisitores lá, arranca a cabeça, apedreja a mulher. Eles acharam, não, vamos levar para Jesus, que vamos colocar ele numa situação difícil. Vai colocar, colocaram ele numa situação difícil? Nunca. E nem ela estava numa situação muito boa. Ele disse, vai, não peques mais. Tem alguém que te acusa? Onde estão os seus acusadores? Não tinha ninguém mais. Esse Deus tem que fazer mais do que para provar que Ele é bom. E dá para a gente falar assim, eu não vou na igreja porque eu estou mal. Você tem que vir para a igreja, irmão. Eu não consigo, por isso que não posso ir, que eu tenho que melhorar, pastor. Eu tenho que largar o cigarro para mim poder ir na igreja. Como é que vai largar o cigarro para ir para a igreja? Tem que ir para a igreja para largar o cigarro. Eu vou largar a cachaça para ir para a igreja. Não, a gente vem para a igreja. Por isso que nós somos pecadores. A gente está aqui para ser melhor. Não, você não pode. Ué, como assim? Ele veio para os doentes, para os enfermos. Vai lá fora ver se você consegue ser ajudado. Você vai ser acusado. Versículo 22. Chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei, tu me responderás. Ele abriu um diálogo com Deus. Jó busca por reciprocidade relacional com Deus. O desejo psicológico de um diálogo de igual para igual. Onde a sua voz tenha peso e receba uma resposta clara, quebrando a sensação de isolamento. O Jó está descobrindo aqui uma verdade muito legal. A relação com Deus não é monólogo, gente. É diálogo. Não é só obedecer a Deus cegamente. Mas Deus tem uma aliança com a gente. Dinâmica. Onde há espaço para perguntas e respostas. Ele diz, apresenta para mim as suas demandas. Vem conversar comigo. Vamos fala do que você sente. Aí é diferente, né? E o Jó dando essa aula aqui, de teologia certa para os sábios lá, amigos deles, eles deveriam enfiar a cabeça no buraco. O Jó precisa de resposta.
Não necessariamente uma explicação completa, mas algum sinal de que não está abandonado no caos. Ele só quer saber isso. Ele falou, não estou reclamando de sofrer, eu quero saber se eu estou sozinho ou não. Porque se eu estiver com o Senhor, eu sei que eu saio dessa. Versículo 23, quantas culpas e pecados tenho eu? Ele falou com Deus. Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. O Jó pede clareza. Ele está dizendo, se há um bloqueio entre ele e Deus, ele quer que seja revelado para que ele possa haver nele arrependimento. Ele quer esclarecimento porque ele quer. Se eu errei, me fala que eu quero pedir perdão. Se há pecado, mostra-me. Mas não me condenes no escuro. Versículo 24, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Está falando direto com Deus. E os amigos que não conhecem a Deus devem estar assim, nossa, vai vir um fogo, agora vai pegar pela gente. O silêncio de Deus é sentido por Jó como afastamento. Ele está sendo real. A maior dor dele não é a perda dos bens, nem a enfermidade, mas a sensação de que Deus virou o rosto para ele. Ele está falando. Ele está dizendo, eu tenho essa sensação que o Senhor virou o rosto para mim. E Deus não está achando ruim não, Deus está gostando. O abandono percebido é uma das dores mais intensas da alma. Jó não está apenas perguntando por que sofro, mas porque aquele que eu amo parece distante. Muito bom. Versículo 25. Porventura, acossarás uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Já se vê frágil demais para ser tratado com tamanha severidade. É como se ele dissesse, Senhor, sou tão pequeno, por que tanta pressão sobre mim? O que eu significo para eu passar por essa? Mas vocês viram no início que Deus falou, não existe ninguém mais íntegro do que ele. Ele era grande demais. Nem ele sabia. Versículo 26, porque escreves contra mim coisas amargas e me faz herdar as culpas da minha mocidade. Olha, ele está se derramando diante de Deus. Se Deus fosse ruim, já tinha tocado fogo nele há muito tempo. Ele está falando com Deus. Ele não entende. Jó começa a desenterrar erros antigos da juventude para tentar justificar o sofrimento atual. Ele falou, eu fiz alguma coisa quando era novo? Eu sei que eu fiz, ele falou assim. Então, é por causa disso, eu cometi algum erro lá atrás e por isso que eu estou sofrendo? Porque ele não consegue enxergar no presente. Ele quer achar uma lógica para aquilo que ele está passando. Descobrir essa lógica aí é descobrir os mistérios de Deus. Interessante que o Jó vai ter acesso que o homem não teve. Porque ele quis. Você vai ver no final. Jó 42 é um show. É um show. E Deus fazendo o discurso dele para responder é fantástico. Podia ser feito um filme. Onde você estava quando eu fiz o mar? Quando eu medi as águas nas minhas mãos. Aí o Jó vai só baixando assim. Você estava onde? É muito legal. Por isso que Jó teme que Deus esteja usando um livro de contabilidade antigo contra ele, ignorando a sua jornada de retidão atual, trazendo à tona a necessidade espiritual profunda de redenção e esquecimento dos erros passados. Quando alguém sofre muito, a mente começa a procurar motivos no passado, mesmo quando não há conexão direta. Versículo 27, que é penúltimo. Também pões os meus pés no tronco e observa todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. É o que ele sente, ele está falando. O Jó admite sentir que as rédeas de Deus são correntes de prisão e não guias de proteção. É a sensação de que Deus virou um carcereiro em vez de libertador. Agora ele fala direto com Deus. E sem morrer, tá? Ele começou a falar com Deus o que ele sente, porque os caras falam, não fala, que Deus te mata. Deus é bravo. Só que ele começou a falar e ele percebeu que ele não morreu. Ele vai falando, e Deus está ouvindo. Ele falou, Deus, o que está acontecendo comigo? Aí ele descobriu uma liberdade que ele não sabia. Ele acabou com a religião aqui. Ele disse, pô, eu falo o que eu quero, Deus não me mata. Deus me entende. E a Deus está muito satisfeito com isso, porque aqui é a verdade, né? No versículo 28, último, ele diz, e ele me consome como a podridão e como a roupa a qual rói a traça. Ele está criando imagens do que ele sente. O capítulo termina
com imagem de deterioração. É como se fosse que ele tivesse podre. Ele falou, o Senhor me tornou podre. Ele termina o capítulo 13, despido de todas as ilusões humanas, as mentiras que os caras falaram, quebrando as defesas teológicas dos seus amigos, expondo para Deus a sua fragilidade crua. No entanto, é a mesma nudez psicológica e espiritual que qualifica o homem quando se encontra com Deus. É isso. A gente tem que se despedir diante dele. É falar com Deus. As pessoas pensam que Deus vai quebrar porque eu errei. Deus não quer perfeição. Deus quer verdade e honestidade. É só isso. Diante da honestidade, nada é difícil. As grandes revelações desse capítulo, espirituais, eu vou resumir aqui rapidinho. A primeira é que Deus não se agrada de mentiras ditas em nome dele. Quem está falando mentira em nome de Deus, pode se preparar para o pior. Gente que fica defendendo religião, dogma, proibições que Deus não determinou, é coisa de pastor esse troço, tá? Não só da igreja evangélica, pastores, como sacerdotes do outro lado também. Fica inventando coisas que Deus não mandou. Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Deus não gosta disso. Se tem uma coisa que ele não gosta é isso. Usar o nome dele para poder defender mentiras. A segunda coisa que a gente aprende é que o sofrimento não deve ser interpretado automaticamente como culpa. O Jó está sofrendo, mas isso não significa que Deus o esteja punindo por pecado específico. Não é específico. Tinha coisas nele que ele precisava mudar. E Deus conseguiu mudar muitas coisas nele. Muitas percepções, muita coisa que não estava certa na vida dele. Mas não era por causa disso, né? A terceira é que a fé verdadeira pode fazer perguntas profundas. Pode. Sabia? Um exemplo. Sabe o que dá vontade de Deus? Te moer. Vocês ficaram com medo? Por causa da religião. Sabia? O coração religioso tem medo disso. Deus, o Senhor cuida de mim, eu vou embora e da sua presença. A religião bota medo da gente. Deus, eu estou com tanta raiva do Senhor, que o Senhor não estava comigo naquele dia. Isso é ser humano. Como os pais, quando lidam com seus filhos pequenos, quando eles falam uma coisa que sem sentido, você faz o quê? Você permite falar, você não vai fazer isso. Aí a criança fala assim, você não me ama, não é? Você não gosta de mim. É mais ou menos a gente assim. Deus morre de rir. Deus é muito grande, gente. Deus não é igual a gente, não. Você pode fazer pergunta para Deus. A pergunta mais absurda, se você quiser fazer. Isso é verdade, é legitimidade, é o que você sente, é o medo que você sente. O Jó questiona, mas não abandona Deus. Ele argumenta, mas continua se dirigindo a Deus. A quarta lição é que quem sofre precisa de escuta, antes de explicação. Quem está sofrendo tem dificuldade de explicar, só quer ser ouvido. Os amigos falharam porque quiseram interpretar, antes de acolher o Jó. A quinta e última lição é que o silêncio de Deus pode ser mais doloroso que a própria perda. O Jó suporta muita coisa, mas o que mais fere ele é sentir que Deus escondeu o rosto. Difícil é isso. Quando você sofre, mas você vê Deus movimentando, é uma coisa. Você toma uma pancada aqui, mas você vê Ele fazendo um monte de coisa ao seu redor, você fica valente. Mas essa questão de silêncio de Deus é questão de maturidade espiritual. Tem época que Deus fica em silêncio. Tem época que Deus guia a gente através da dor. Tem época que Ele cria a gente através do amor. Gente madura é guiada através do amor. Gente madura é. Agora, gente cabeçuda é criada através é guiada através da dor. Você só dando pancada para o cara voltar para a igreja. Só dando pancada, você tem que bater para poder a pessoa voltar a orar, a pessoa voltar a buscar Deus, a ter compromisso com as coisas de Deus. Aí isso é imaturidade. É igual criança que precisa de chinelo. Não é assim? Eles só voltam no chinelo? Deus também faz assim. Agora, a gente madura é diferente. A gente madura é diferente. Gente madura, ele olha assim, a criança depois que ela cresce, ela está 18 anos,
Aí ela fala assim, poxa, mamãe é tão boa para mim. Não posso deixar a mamãe na mão, né? Entendeu? Viu que é diferente? A pessoa fala assim, poxa, você é casado com uma mulher tão fiel, uma mulher tão boa, um marido tão bom, por que eu vou fazer mal para ele? A reflexão vem a partir do amor. Você começa a perceber o amor de Deus na sua vida. Você começa a falar, poxa vida, eu não faço nada por onde merecer. E semana passada eu consegui comprar uma casa, né? Você fala assim, eu achei que Deus ia fazer mal para mim, porque eu errei tanto, fiz tanta coisa errada, não fui na igreja, comprei uma casa, comprei um carro novo. Aí você fala, o amor começou a falar, Deus está usando a linguagem de amor com você. Gente madura sabe ler linguagem de amor. Ele olha e fala, a bondade de Deus é tão grande. Deus foi o único que ficou comigo, foi o único que me aceitou, foi o único que não me acusou, foi o único que me acolheu. Isso é a linguagem de amor de gente madura. Agora, gente imatura é só paulada, filho. É só chinelada. Se não tomar um couro toda semana, não anda com Deus. É. Então, quando vocês amadurecem, vocês têm que olhar para a bondade dele. E falar assim, eu não vou desistir de Deus, porque ele não desistiu de mim. Eu não vou deixar a minha igreja, porque eu não posso deixar um Deus, ou deixar a igreja, deixar Deus, né? Às vezes as coisas estão associadas, porque ele está cuidando de mim, não me falta nada, cara. Entendeu? É diferente, não me falta. Aí você consegue perceber as coisas boas que Deus tem feito na vida da gente. A gente tem que procurar olhar essas coisas. Poxa vida, esse aqui não veio, mas quantos que vieram? Quantos que vieram? Poxa, ele não está comigo, mas o Dudu e ele está comigo. Você tem que olhar para as coisas boas que Deus está fazendo. Ah, eu estou no hospital hoje. Poxa, vou reclamar não, pelo menos eu tenho um plano de saúde. Pelo menos eu tenho um hospital. Se eu estivesse lá na África, no meio do mato. Ah, mas eu estou com um problema, pastor, eu estou com uma infecção. Se você tivesse com câncer, não era pior? Então a gente tem que sempre olhar as coisas boas da vida. Ah, mas a igreja está pequena. E quantos que fecharam? A sua só está pequena. Esses que fecharam. Você não está edificando? Então nós temos motivos para olhar para o que Deus está fazendo e falar, poxa, como é que eu vou desistir de um Deus desse? Olha o que Deus está fazendo com a gente. E a gente merece isso tudo? Fala aí. Tem alguém aqui orando tanto assim para ter o que Deus está dando para nós? Aí você vai dizer assim, pastor, você tem que ver o seguinte, tem igreja que não está fazendo o que a nossa está fazendo. É porque nós somos melhores? Não. Não é porque nós somos melhores, não. É porque ele derramou um favor e quer que você perceba. Ele quer que você perceba. Se você não perceber, depois o favor vai embora. É a onda que vem, ué. Como ele fez com muitas igrejas em Colatina. Tantas coisas boas. Aí cada um fica assim, ah, sou eu que sou poderoso, vem para minha. Aí lascou, irmão. Aí acabou, aí você perdeu a graça. Quando você achar que você merece alguma coisa, aí você vai perder tudo. Agora, quando você reconhecer que é Deus que é bom e que você não merece, mas Ele te dá assim mesmo, aí você tem tudo. É por Ele, é por aquilo que Ele é, não é por aquilo que nós somos. Não é com base no que eu sou. Se for com base no que eu sou, não tinha nada. Deus fosse fazer uma contabilidade da minha vida aqui, tem gente que ora mais do que eu, tem gente que é muito mais leal a Deus do que eu. Eu conheço um monte de gente, aqui na igreja mesmo, tem gente que é muito mais leal do que eu, gente muito mais disciplinada do que eu, gente que ora mais do que eu, e não tem o que eu tenho. Não conquisto o que eu conquisto. Então o que é isso? Deus derramou uma graça que eu tenho que saber lidar com isso. Se eu achar que sou eu, aí Deus não tem filho predileto. Ele te dá as coisas considerando que você vai usar isso para o bem. Se você for usar para o bem, Ele te dá. Dá saúde, dá dinheiro, dá prosperidade. Às vezes a gente fica com vergonha, né, de ver tanta coisa que a gente faz de errado. Aí você chega no outro dia e você vê mais um tijolo sendo colocado. Poxa vida, dá uma vergonha, rapaz. Não é? Você faz tanta coisa, você faz, nem estou orando direito, aí, né? Antes é mais um colchão vendido, né, Cássio? Nem estou orando direito, né? Mais um negócio fechado. Nem estou indo na igreja como deveria. Poxa, meu salário aumentou. Minha empresa está vendendo bem. Aí isso traz vergonha para a gente. Realmente, precisamos melhorar. Essa é a linguagem do amor. Ok? Alguém quer fazer pergunta para a gente encerrar? Falem, perguntem. Se quiserem fazer alguma reflexão.
Fala, Núbia. Tá tudo certo? Entendeu tudo? Fala, irmã. Olha aqui, eu vou te ajudar para você falar mais alto. Eu fico mais longe. Então, um exemplo que eu aprendi sobre o que o pastor estava falando é que a gente tem que ter reverência, né, na igreja, porque todas as coisas da igreja são consagradas a Deus. Igual o celular que você usa na igreja ali, ele é consagrado, né, consagrado a Deus, se você faz a oração. E tudo aqui, até uma cadeira, né, a gente tem que ter um cuidado. Você viu ali que a cadeira está com problema, você tem que ir, os irmãos têm um cuidado com ela, porque ela foi, né, entregue na igreja e feita a oração, né, consagrada a Deus, né? Sim. Então, assim, o que eu aprendi, assim, uma vez eu falei assim, por que eu não posso ir para a igreja de tomara que cai, de short? Aí eles responderam para mim, eu não lembro nem quem foi que respondeu, mas respondeu assim que eu tenho que ter a reverência como eu vou para um tribunal, porque Deus é o meu juiz. Então, você vai de qualquer jeito, quando você vai chegar a um juiz, você não pode nem entrar lá de qualquer jeito, de qualquer forma, assim, se vestido de qualquer jeito. Então, por que você não vai, no lugar, falar com Deus, que Ele é seu juiz, você vai de qualquer maneira? Então, assim, aí eu nunca esqueci disso. E eu acho, assim, que foi um exemplo, assim, legal que me falaram. E Exato. Se diante de um juiz a gente tem reverência, imagina diante de Deus. A Bíblia fala, guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Que é um lugar sagrado. É reverência, né? E coisas sagradas tem que ter reverência. A gente não precisa falar o que é bom senso. Eu não preciso dizer qual roupa você tem que vestir. Você tem que ter bom senso. Se você tiver uma roupa onde o cara não consegue se concentrar nas coisas de Deus, então fique concentrado em você. O que pode e o que não pode? O que pode é o que glorifica. O que não pode é o que não glorifica. Eu não preciso de lista, né? Vai para a igreja, lista. Qual é o tamanho da saia, pastor? Eu não sei. Acho que é questão de bom senso. Senão você precisa tomar remédio para a cabeça. Né? Às vezes a pessoa não tem senso. Às vezes você vê pessoas se vestindo de uma maneira que não é por maldade, é por ignorância mesmo. Tem ambiente, e ambiente de igreja é um ambiente diferente, poxa. Você não está na praia. Mas tem gente que acha que está na praia, né? É complicado. Aí você tem que ficar ensinando marmanjo, né? A ter reverência, a se vestir direito, as mulheres, né? Chato demais. Alguns têm excesso, né? Para esconder demais, mas também não adianta. Você esconde demais o corpo e a mente está aberta para um monte de coisa errada também. Tem muita coisa, tem muita gente que se veste demais e apronta todas. Isso não determina quem é quem. Tem gente que está exposto por causa de ignorância e falta de senso. Não sabe se vestir mesmo. Eu fico até com dó, não fico nem com raiva. Você não já ficou com dó, não? De ver alguém vestido de forma sem senso? Coitadinha dessa menina. Levantou aí essa saia, você fala, poxa, fica todo mundo debochando. Mas é isso, falta um pouco de racionalidade no meio da igreja, né? Porque igreja é um negócio que as pessoas pensam que só cabe irracional. Os piores da sociedade têm que ir para as igrejas. Isso é cultural. Está na igreja? Você não é inteligente, não. É isso, e a gente absorveu isso. Enquanto a gente deveria estar na frente de tudo. Tudo. E eu não vou ceder ao sistema, não. Eu vou falando. E vamos seguindo. Amém? Oremos. Deus Santo, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, na tua casa. Nos leva para os nossos lares abençoados pelo teu poder, que tenhamos um dia muito abençoado. Um culto esta noite sobrenatural, conforme a tua vontade. Nós pedimos a proteção do teu Santo Espírito, que a tua paz esteja sobre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos em paz. נפשי שבעה ברעות וחיי לשאול הגיעו
יש קש שאין לו צליל ולא נמצא לו מקום, ואתה מרשה לי להניח אותו לפני או שעוד לא נראה. גם כשהתשובה מתעכבת והלב שואל על למה, אתה נשאר עד לכיף והנפש אינה לבד, כי אף שנמצא אינו נעלם בתוך החושך, אתה עוד נוכח. אל ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך, והלילה נשאר נאמן כי הכאב נשמר. נפשי שווה ברעות וחיי לישון.